Olá pessoal do YouTube, é claro que estamos chegando com mais conteúdos para vocês, mas é claro também que antes eu peço a sua participação no canal. Inscreva-se no ato da inscrição, ative as notificações porque assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje vamos estudar os tipos de citação. Será uma videoaula diferenciada porque nós vamos definir na teoria cada tipo de citação e após apresentar cada tipo de citação, nós vamos passar para o Word mostrando como cada tipo de citação funciona na prática, no Word, certo? Então, será uma videoaula teórica e prática ao mesmo tempo, certo? Lembrando que tudo que nós vamos passar aqui nesta videoaula é atualizado conforme as normas da ABNT, tá? Então, vamos a partir de agora estudar juntos e juntas os tipos de citação, definições e exemplos. É interessante que a gente já comece, pessoal, definindo o que é citação de forma geral. Trata-se de uma marca, de uma característica do dialogismo, tá? Usada para sustentar, para dar reforço a uma ideia ou uma hipótese levantada, tá? A citação oferece a comprovação e, consequentemente, o aprofundamento de uma dada concepção, certo? Então, de forma geral, a citação serve para ancorar uma ideia apresentada. A partir do momento que a gente apresenta uma concepção, apresenta uma ideia, e esta ideia vem ancorada em dados, e um desses dados é a citação ou as citações, consequentemente, nós estamos mostrando o aprofundamento, a procedência daquela ideia, daquela concepção que nós estamos apresentando, certo? Então, daí desencadeia-se a importância, a fundamentalidade da citação, certo? Serve para dar base, para dar âncora, para ser um pilar de sustentação daquilo que nós estamos apresentando e assim mostrar que aquilo que nós estamos apresentando, certo? Tem aprofundamento, tem procedência e assim, consequentemente, a gente não caia naquela ideia do achismo, certo? Pois nós estamos mostrando provas, comprovações daquela ideia, certo? Consequentemente, nós estamos mostrando que aquela ideia tem um aprofundamento, tem procedência, certo? E o que faz isso, um dos elementos que faz isso, são as citações, certo? Então, de forma geral, a citação serve como esta base, como esta âncora, tá? Citação, como nós acabamos de ver, de forma geral, se caracteriza por esses elementos, mas citação é uma estrutura caracterizada em diversos tipos. Temos a citação direta, citação indireta e citação da citação. Então, a partir de agora, vamos estudar cada um desses tipos de citação, tanto a direta como a indireta e também a citação da citação, tá? Vamos mostrar cada uma delas e também vamos partir para o Word na prática, como eu falei no início do vídeo, para nós aprendermos como
funcionam na prática esses tipos de citação. Bom, entrando agora para definir e exemplificar cada tipo de citação, vamos especificar na teoria cada um desses tipos e depois vamos partir para a prática, como eu falei no início do vídeo, para mostrar exemplos, tá? Então, vamos começar pela citação direta, que trata-se de uma transcrição integral da obra original que está sendo consultada, que está sendo utilizada. O que é, então, uma transcrição integral, Eric? Trata-se justamente de você copiar um trecho da obra que você acredita ser importante, que você acredita que vai sustentar uma ideia que você apresenta em seu trabalho científico, seu trabalho acadêmico, certo? Então você copia da mesma forma que está na obra original para o seu trabalho, certo? Sem alterar. Isso significa transcrever de forma integral e, consequentemente, se caracteriza a citação direta. Porém, para realmente se caracterizar uma citação direta, existem umas regrinhas, certo? Que são fundamentais que nós vamos passar a partir de agora. Além de você transcrever de forma integral aquele trecho que você acredita ser pertinente, certo? No caso de uma citação direta com até 3 linhas, esta deve vir normalmente no corpo do texto, entre aspas, e último sobrenome do autor, da autora, seguido do ano de publicação da obra e página de onde a citação foi retirada, entre parênteses, tá? Porque é fundamental que você deve colocar esses elementos, justamente porque você está copiando um trecho, você está copiando palavras que não são suas. Então você tem que colocar esses elementos de identificação de onde é que você está extraindo esse determinado trecho. Porque se você simplesmente copia o trecho para o seu papel, para o seu trabalho, e você não o identifica, consequentemente você está cometendo plágio. E plágio nós sabemos que é crime. Então, muito cuidado com esses elementos. Então, você deve copiar o trecho de forma integral, tá? Mas não devendo esquecer, em hipótese alguma, de identificar de onde você está extraindo aquele trecho, certo? E primeiro elemento, depois de transcrevê-lo, aspiá-lo. Na sequência, último sobrenome do autor, da autora, seguido do ano de publicação e página de onde o trecho está, na obra original, certo? A partir de citação direta acima de 4 linhas, tá? Observe que eu estou sinalizando aqui que existe uma diferenciação entre citação direta em até 3 linhas e citação direta a partir de 4 linhas, tá? Acabei de falar como deve proceder a citação direta com até 3 linhas. Agora estou falando como deve-se ser colocada em seu trabalho uma citação direta a partir de 4 linhas. Então, a citação direta a partir de 4 linhas deve ser recuada 4 centímetros da margem esquerda, em fonte 10, tamanho da letra 10 para a citação direta a partir de 4 linhas, tá? E recuada 4 centímetros da margem esquerda, lá no URD. Nós vamos ver isso na prática. Além disso, no final deve constar aqueles elementos que eu falei que deve obrigatoriamente conter para identificar de onde você está tirando a citação, tá?
último sobrenome do autor em caixa alta, seguido do ano de publicação da obra e a página de onde a citação foi retirada, entre parênteses, tá? Então, são esses elementos que caracterizam a citação direta. Ressaltando mais uma vez, citação direta com até 3 linhas, deve vir normalmente no corpo do texto com os elementos que caracterizam a identificação. Citação direta a partir de 4 linhas, recuada 4 centímetros da margem esquerda em letra tamanho 10 e os elementos de identificação. Vamos para a prática, vamos para o Word verificar como procede a citação direta. Estamos aqui na prática, no Word, com citações diretas para exemplificar para vocês. Coloquei aqui citações diretas no plural, justamente porque nós falamos lá na aula, na parte teórica, né? Tem uma regra para a citação direta com até 3 linhas e existe outra regra para a citação direta a partir de 4 linhas, e é isso que nós vamos ver agora na prática. Olha aqui, eu tenho uma citação direta, certo? Com até 3 linhas. Então, neste caso, ela vai aparecer em seu trabalho justamente desta forma, nivelada. A mesma coisa do texto, certo? Com letra tamanho 12, normalmente, mas observe que aqui vem toda a identificação, toda a referenciação de onde eu tiro a minha citação. Além disso, você percebe que a partir daqui, que são as palavras do autor que eu estou utilizando, está o trecho completamente aspiado, tá? Então, segundo Gomes, que é o dono desta citação que vai vir na sequência, aí abro parêntese, ano de publicação da obra, página de onde está essa citação, abro aspas e faço a minha citação com até 3 linhas, lembrando que vem nivelada a mesma coisa do texto, porque é uma citação direta com até 3 linhas, certo? Aqui é uma citação direta a partir de 4 linhas, onde muda. Você observa que está recuada 4 centímetros, como nós falamos lá na parte teórica da margem esquerda. Além disso, a letra está em tamanho 10. Olha aqui no final, eu abro parêntese e faço toda a referenciação de onde eu tiro esta citação. Último sobrenome do autor, em caixa alta, vírgula, ano de publicação da obra e página de onde eu posso encontrar esta citação na obra original. Como é que eu faço esse recuo de 4 centímetros? Tá? Eu venho aqui, seleciono a citação, no caso aqui já está, mas vou mostrar para vocês como faz. Venho em parágrafo, certo? Chego aqui na margem esquerda, coloco 4 centímetros, como aqui já está, certo? Além disso, venho aqui também no espaçamento entre linhas e coloco espaçamento simples, tá? Espaçamento simples para citações diretas a partir de 4 linhas, tá? E, feito isso, 4 centímetros, recuo à esquerda, espaçamento simples e dou OK. E aqui está feita a minha citação. Então, citação direta com até 3 linhas segue esse padrão conforme a ABNT, e citação direta a partir de 4 linhas com este modelo, tá? Vamos conversar agora com a citação indireta, tá? Que é também chamada de paráfrase. A citação indireta se define pelo uso da ideia de uma autora, de um autor, com as nossas palavras. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho acadêmico, se eu estou fazendo um trabalho científico, né, e eu sinto a necessidade ou eu quero apresentar a ideia de um autor, de uma autora, para dar sustentação àquilo que eu apresento em meu trabalho, eu vou utilizar dessa ideia.
tá? Deste autor, desta autora. Então, eu vou apresentá-la com as minhas palavras normalmente em meu trabalho. Porém, eu devo apresentar os elementos que identificam o dono ou a dona desta ideia que eu estou utilizando em meu trabalho. E assim, consequentemente, se caracteriza a citação indireta. Então, na citação indireta, utiliza-se a ideia do autor com suas palavras, tá? Mas ao apresentar esta ideia, você deve sinalizar no início ou no final da citação o último sobrenome do autor, da autora e ano de publicação da obra, tá? Uma observação importante é que se referenciar a autora ou autor logo no início da apresentação da ideia, o último sobrenome e ano deve ser entre parênteses, porém em letra minúscula. Caso seja no final, segue o mesmo processo, certo, de identificação, mas em caixa alta, tá? Vamos ver isso no Word já na prática de citação indireta. Então, friso mais uma vez, a citação indireta se caracteriza pelo uso da ideia de uma autora, de um autor, com as suas palavras, certo? Mas identificando de que aquela ideia não é sua, de que você está utilizando. E como é que faz isso? Justamente apresentando o nome do autor e o ano de publicação da obra deste autor, desta autora, que contém aquela ideia que você apresenta, certo? Citação indireta. Vamos partir para a prática para ver como funciona. Bom, agora vamos ver então como procede a citação indireta na prática, certo? Então, eu tenho aqui a ideia do autor, da autora apresentada com as minhas palavras, obviamente, porque é isso que caracteriza a citação indireta, mas observe que aqui eu tenho a identificação do autor, que é dono desta ideia a qual eu apresento com as minhas palavras, tá? Então, eu cito o último sobrenome do autor, neste caso aqui é Dedeca, e o ano de publicação da obra onde contém esta ideia, que é 1981, neste exemplo que eu mostro para vocês, certo? Se eu quiser, eu posso também fazer essa referenciação aqui embaixo, certo? Eu posso colocar Dedeca, vírgula, 1981 e fecho o parênteses. Se eu colocar aqui embaixo, obviamente não há a necessidade de colocar aqui em cima, tá? Então, em um dos locais, você pode referenciar, caracterizando assim a citação indireta, que é a apresentação de uma ideia de outra autora, de outro autor, com as suas palavras, mas não deixando de referenciar, de apontar através do último sobrenome e do ano de publicação da obra, o dono, a dona desta ideia que você utiliza em seu trabalho acadêmico. Quanto à formatação, vem nivelada de acordo com o seu texto, a citação indireta, desta mesma forma que está apresentada aqui, letra tamanho 12, normalmente, certo? Espaçamento de 1,5 entre linhas. O terceiro e último tipo de citação é a chamada citação da citação, também conhecida como APUD. Este tipo de citação é uma citação oriunda de outra citação. Como assim, Eric? Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho científico
e aí eu estou consultando uma obra como referência para fazer meu trabalho científico, e nesta obra que eu estou utilizando como referência contém uma citação que este autor utilizou de outro autor em seu trabalho. E aí, simplesmente, eu quero usar aquela citação do autor que eu estou consultando, certo? Que esse autor consultado já tirou de outro trabalho, de outro autor, e aí eu pego essa citação e trago para o meu trabalho. Então, eu estou fazendo uma citação a partir de outra citação, certo? Então, tem 3 personagens envolvidos aí. Tem eu, que estou fazendo o trabalho, tem o autor ou autora, o qual ou a qual eu estou utilizando para o meu trabalho como referência, e tem o outro autor lá, que aquele autor que eu estou utilizando utilizou lá atrás quando fez o seu trabalho, que hoje serve como referência para mim, certo? Então, assim se caracteriza a citação da citação. Quando se utiliza este tipo de citação, você deve utilizar apud, certo? A expressão apud, entre os nomes dos autores, das autoras. Isso serve para sinalizar que você está utilizando uma citação que foi citada pelo autor que você está utilizando, certo? Então, no momento em que você coloca o apud ali, isso significa que você está declarando que você está fazendo a citação da citação e, consequentemente, você está mostrando que a referência que você consultou citou outra referência, e isso está sendo explícito em seu trabalho. E isso, consequentemente, forma uma citação da citação. De forma grossa, de forma simples, a citação da citação é o processo de você pegar de uma obra uma citação que o autor daquela obra utilizou de outra obra quando constituiu aquele determinado trabalho, certo? Mas não é simplesmente pegar essa citação. Você tem que referenciá-la, certo? E, usando a expressão apud, é um desses elementos. Além disso, citar ano de publicação daquela obra que você consultou, obviamente, juntamente com a página de onde você está tirando aquela citação da citação. Vamos ver isso na prática no Word já já. Mas antes, chamo a atenção para um elemento que os avaliadores, os examinadores de trabalhos, enfim, não apreciam muito este tipo de citação, não apreciam muito a citação de outra citação, porque acredito particularmente que o trabalho, vamos dizer, entre aspas, fica menos original, né, ao fazer esse processo. Mas é um tipo de citação que existe, né, e que muitas vezes é até necessário se utilizar, tá? Mas se der para evitar, também é bom, tá? Vamos para a prática para ver como funciona este tipo de citação. Citação da citação. E agora vamos falar na prática com citação da citação. Lembrando que, como nós acabamos de ver na parte teórica, citação da citação se caracteriza quando se utiliza uma citação da obra que você está utilizando como referência e o autor daquela obra já utilizou aquela citação de outro autor que ele consultou no momento em que ele constituiu o trabalho dele lá atrás, certo? Então, citação da citação é justamente você pegar uma citação que já foi utilizada pelaquela obra que você
está utilizando como referência. E aqui no Word vai funcionar desta forma. O exemplo aqui que eu trago para mostrar para vocês. Segundo Magalhães, quem é Magalhães? É o dono real da citação, tá? Seguido do ano que o dono da citação publicou a obra em que esta citação é presente, certo? Apud, que significa citado por, e aqui em diante o nome do autor, da autora que você está utilizando como referência e que você encontrou a citação de Magalhães. Então, no exemplo aqui, você, por exemplo, está utilizando Fernandes como referência. E foi na obra de Fernandes, publicada em 2002, que você encontrou a citação de Magalhães, porque Fernandes utilizou a citação de Magalhães em seu trabalho. E é esse trabalho de Fernandes que você está encontrando essa citação de Magalhães e você está utilizando, através do trabalho de Fernandes, a citação de Magalhães. Então, por isso que se caracteriza a citação da citação, e o apud vai servir, neste momento aqui, como exemplificado, para mostrar que Magalhães foi citado por Fernandes e você está utilizando esta citação de Magalhães, que foi encontrada na obra de Fernandes, que você está consultando lá na página 92. Então, é desta maneira que vai se constituir uma citação a partir de outra citação, certo? Formatação normal, nivelado, juntamente com o texto, certo? Letra tamanho 12, acompanhando todo o padrão básico da ABNT. Assim, acabamos de estudar os tipos de citação definidos e também os exemplificando. É claro que eu peço a sua inscrição no canal, ative as notificações no ato da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Até mais!